A gente vai ver um vídeo agora, daqui a pouco a gente volta para poder comentar. Pode rodar, por favor. O que a gente tem que fazer, que é o que eu acho, é o restabelecimento enquanto poder de características profundamente masculinas na nossa sociedade. Você é machista, o cara. Eu sou. Então me chama, eu sou. Porque tem que. Certas coisas tem que ser. Tem que dar o nome aos bois. Esse vídeo, candidato, é de 25 de abril do ano passado, num programa da internet que o senhor tinha, tá ali com alguns colegas. Que é um carro Alfa Romeo, tá? Antes que vocês façam construções outras que... Eu queria pedir para o senhor esclarecer essa afirmação, porque eu olhando, me dá a impressão de que o senhor passa um certo orgulho em ser machista. O senhor acha que exemplo que isso aqui dá? Eu honestamente, estou preocupado com isso. Mas o senhor é um líder, um grupo político, Sim. tem seguidores. Só que as pessoas o senhor diz, eu mensagem. sou machista, tem que dar nome aos bois. Eu sou... Deixando muito claro, as pessoas entenderam a minha mensagem. O que elas entenderam com essa mensagem? Entenderam a mensagem que a figura masculina presente, o bom pai, o bom tio, o homem presente, o bom avô, isso tem que ser restabelecido. Em vez de a gente discutir como restabelecer a boa autoridade masculina, Candidato, o bom exemplo masculino... Quando diz que o senhor é machista, o recado que passa é que é um discurso violento contra mulheres. Bom, então tente achar eu falando alguma coisa de discurso violento contra a mulher nesse contexto aí. O senhor disse, sou machista. Tem que dar nome aos bois. Olha só, se você entendeu a provocação, então paciência. Se eu passei essa mensagem pra você, lamento. O que eu tô tratando o tempo todo, inclusive nessa entrevista, é isso. O senhor acha que as mulheres entenderam que ser machista é um afago? Eu não sei, Sadinho. Não sei. Eu não sei quanto entender. Agora, a mensagem que eu quero tratar e o que eu trato como programa não é isso. Eu não vou ficar pegado aqui se eu machuquei, eu passei a impressão A, B ou C. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer o marketing de mim mesmo. Agora, a ideia que eu tô defendendo aqui tá certa. E é isso que importa. O senhor se coloca como um homem machista? Não, ali é uma provocação. Você tem que saber o momento da provocação. Não, o senhor disse, a gente acabou de mostrar. O senhor estava bastante à vontade. E no vídeo todo, são raros os momentos em que o senhor, de fato, discorda. Eu vi todos os momentos. Perfeito. Então, eu vi todos. Eu só queria, para concluir, porque se conecta com o que o senhor estava dizendo. O senhor também disse, aqui é uma aspa sua, tá, candidato? A ausência de presença masculina é um dos maiores elementos constitutivos de um jovem que comete um crime. Ele não tem exemplo, ele não tem limite, ele não tem estruturação. A gente está falando de um país em que metade dos lares brasileiros chefiados por mulheres, e não significa que não haja a figura masculina nesses lares, tá? Isso é diferente de mãe solo. O senhor está culpando as mulheres pela criminalidade? Pelo amor de Deus. É isso? Não, eu queria entender. O maior culpado é o homem, e isso se relaciona com essa fala. Não, é porque quando não tem homem, o lar fica desestruturado e a mulher vai educar um criminoso. E por isso que as famílias que são biparentais, têm o pai e a mãe, elas são mais funcionais. A família monoparental brasileira, em que o homem não paga pensão e não está presente, ela vai gerar um menino problemático. A ausência da figura paterna, isso não só no Brasil. Tem estudos nos Estados Unidos da América, o Thomas Sowell fala muito disso. A ausência da figura masculina, ela tem um efeito gerador de garotos indisciplinados que vão ter um pior desempenho escolar e que vão cometer crimes que afetam a sociedade como um todo. Mas passa a impressão, candidato, mas que a mulher não sabe. Deixa eu só concluir. É que você não conclui. Não, eu vou deixar o senhor concluir. É que isso passa a impressão de que o senhor não tem apreço pelo que as mulheres fazem na educação de seus filhos. Por que eu estou te dizendo isso? Isso soa como? Só o homem, se não tiver homem, e eu não estou dizendo aqui que as famílias, os filhos não precisam de pais, todo mundo precisa, responsabilidade afetiva, responsabilidade financeira disso. O meu ponto é, quando o senhor diz isso, automaticamente passa-se a impressão de que os lares em que não existe a figura masculina são lares de filhos desestruturados. Isso não é verdade. Vamos lá. A maior parte dos casos de rapazes que cometem crimes vem de famílias em que o pai não está presente. Ponto. Isso é estatístico, isso é um dado. Esses rapazes também apresentam desempenho escolar inferior. Ponto. Famílias monoparentais têm renda menor. Ponto. Isso é um dado da realidade. Se alguém acha que a minha impressão vai machucar ou não, aí paciência. Talvez eu não seja o melhor comunicador do mundo. Só que o que eu tô falando é uma verdade. E eu quero falar a verdade porque eu tenho que resolver problemas de verdade. Eu não quero passar a impressão A ou B quando eu falo isso. Isso é um ponto, candidato. Eu não disse que o senhor não se importa com o assunto. Eu disse que, lendo o seu plano de governo, eu não vi esse assunto sendo abordado. Mas eu também falo mas eu quero falar de homens também, tá? Quero falar de homens também. Dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral, de julho agora, de 2026, mostram que o Missão tinha mais de 90% de filiados homens e menos de 10% de filiadas mulheres. As mulheres são maioria do eleitorado. O que da sua mensagem não está chegando ao eleitorado feminino? Por que não está chegando segundo esses dados do TSE? Candidato, quero falar de desestabilização, que é um ponto que o senhor
bate bastante na sua proposta de governo. O seu plano, me corrija se eu estiver errada, promete transformar 12 mil favelas no Brasil em bairros em 10 anos, territórios onde vivem mais de 16 milhões de pessoas, isso segundo o censo de 2022, pode ser até que seja um número maior, né? Como é que o senhor vai fazer isso? Porque para fazer uma política de desfavelização, o senhor vai ter que tirar as pessoas dessas casas para poder colocar saneamento, para poder arrumar moradia. Elas voltam de fato para casa? Onde é que o senhor vai colocar essas pessoas enquanto o senhor está desfavelizando as comunidades no país? Vamos lá, primeira coisa, o que é uma política de desfavelização? Primeiro é atestar que viver numa favela é indigno, que uma pessoa que vive hoje numa favela, ela não é titular de direitos, que ela tem taxa de tuberculose maior, taxa de gravidez na adolescência maior, presença endêmica do crime organizado. A anomalia urbanística chamada favela precisa ser confrontada, enfrentada e resolvida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, países sérios não têm favelas. Países sérios enfrentam o problema da favela. Eu posso pegar da China a Singapura, eu posso levantar da Colômbia à Argentina, experiências de países que estavam no terceiro mundo. Estou falando, inclusive a Índia tem fortes políticas de desfavelização acontecendo agora. Todos eles tentando resolver. Culturalmente o Brasil adotou outro caminho, que é de aceitar a favela como um elemento da própria personalidade. A favela faz parte da nossa cultura. Eu não acho que isso deva ser aceitado, é um enfrentamento que é urbanístico, estrutural e cultural também. Então, envolve, 1, retirar o crime organizado. 2, avaliar qual a natureza daquela favela e daquelas pequenas propriedades informais por enquanto. No livro amarelo, a gente fala de 4 modelos. Lugares que têm interesse econômico. Vou dar um exemplo. Um Vidigal, aqui no Rio de Janeiro, mas que são aclives. Lugares que têm interesse econômico e são planos, a maré. Aí lugares sem interesse econômico e que são, vamos dizer, com aclives ou acidentados. E sem interesse econômico e planos, ou seja, uma planície. Cada um terá uma política diferente de desfavelização. O que tem interesse econômico, a pessoa que mora lá vai ser tirada de lá para que possa se construir empreendimentos, não, é isso? Muito pelo contrário. Você pode fazer um aproveitamento adjacente com levar empresas para a região, levar empregos para a região, só que você vai fazer um leilão reverso, você tem mais possibilidades no leilão reverso de você atrair investimento privado. Agora, se é uma área de pouco interesse econômico, o investimento será majoritariamente público. A questão do interesse econômico é para você poder vincular a participação econômica nisso. Então, por exemplo, uma região distante, de baixo interesse econômico, mais plana, qual é a principal questão dela? Em muitos lugares, essas casas já são de alvenaria, você tem que fazer, como aconteceu na Argentina, uma adequação da construção à legislação nossa. A conferir a essa pessoa o título de propriedade. Qual o principal problema dela? É o problema de você conectar ela em termos urbanos. Você tem vias de acesso. Então, boa parte da desfavelização vai ser transformar aquilo num bairro, arborizar, levar equipamento urbano e conectar de maneira mais eficiente essas pessoas ou com metrô ou com vias de acesso melhores. Mas se valorizar, vai ter remoção? Oi? Isso eu quero saber, a gente quer entender como é que vai ser. Como é que eu vou remover uma pessoa mas como a gente quer entender como, no detalhe, o senhor vai fazer? Isso não consta no programa, isso seria de uma desumanidade gigante. O que o senhor vai fazer exatamente? A pessoa vai ser dono do título de propriedade dela. Mas o quê? Eu não entendi. Título de propriedade de uma casa que vai ser reformada num bairro que vai ser digno, Sadi. Por que eu ia remover? Eu não entendi a pergunta. Por que eu ia remover essa pessoa? Não, a gente está perguntando se isso não é remoção com outro nome. Porque o senhor faz um longuíssimo capítulo no programa de governo falando sobre isso. Acho que esse é o maior problema social do Brasil. Então, a gente quer os detalhes. Acho que é justo para quem está assistindo saber o que o candidato tem a dizer sobre isso. O diagnóstico central disso. A favela é um problema transversal. Ela congrega inúmeros outros problemas dentro dela. Problemas de saneamento, de acesso à água, problemas que vão de tuberculose a pior desempenho escolar. Resolver a favela é você resolver múltiplos problemas ao mesmo tempo, dentro de uma chaga que é urbana, chaga que atende à paisagem urbana. Resolver ela é você atacar muitos problemas ao mesmo tempo. Por isso que nós temos um capítulo enorme dedicado a isso. Que envolve desde a autoestima da pessoa que mora lá, a ideia própria de uma cidade séria no século XXI. Um trecho, eu queria que o senhor explicasse, que o senhor fala de remoção, de demolição em 48 horas. Sim, mas isso é muito claro. Isso não é, se você monta uma favela agora, você faz uma invasão, nós não vamos permitir que aquela invasão se erga. Movimentos de moradia, movimentos de especulação imobiliária, grilagem. Se em 48 horas você vai construir uma casa, né? Uma pessoa vai tentar montar um barraco, você vai ter que apenas cumprir a lei, que é impedir aquele barraco de ser montado. Senão você não tem direito de propriedade no Brasil, você é um país sério. País sério, existe propriedade pública e a privada ela é respeitada. Senão não tem regra. Mas isso é uma regra básica. Nós vamos ter que utilizar, inclusive, satélites, georreferenciamento para evitar novas invasões. Existe uma indústria da grilagem que acontece no ambiente urbano e que também acontece no ambiente rural. A mesma lógica para evitar, por exemplo, ocupações de grileiros de áreas de proteção ou áreas de manancial. Em São Paulo, as áreas de manancial foram inteiras invadidas. Foram invadidas para a construção de favelas e depois o PCC ocupou. Isso quando não é o próprio PCC que organiza as invasões.